Convido você a orar. Nosso Pai querido, louvado seja o teu nome pelo privilégio, pela alegria que temos, cantar louvores ao teu nome e agora também de modo muito especial de ouvirmos, Senhor, a tua palavra. Essa é uma série que fala sobre a busca. O Senhor tem buscado, Senhor, os fiéis dessa terra. Nós queremos ser achados entre os fiéis que o Senhor está buscando. Fala, Deus, agora ao nosso coração, de modo muito especial. Abençoa os que aqui estão e os que nos acompanham pela internet também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Que bom poder ter vocês aqui conosco. Você está no Espaço Novo Tempo Imperatriz, um lugar para ser, pertencer e transformar. Aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, sejam todos muito bem-vindos, como falamos no início, e venham aqui nos visitar. Vocês sempre são bem-vindos. Nós estamos numa série especial chamada A Busca. E hoje iremos falar sobre a busca pelos fiéis. Convido você a deixar sua Bíblia aberta em Jó, capítulo 1, verso 8. Há pouco tivemos uma série, também o Deus Toda Graça, onde falamos um pouquinho sobre Jó, mas esse é um tema, quando fala-se de fidelidade na Bíblia, é difícil não citar Jó. Portanto, convido você a abrir a Bíblia em Jó, capítulo 1, verso 8. O comentário bíblico adventista diz que durante os 40 anos que Moisés passou em Midian, ele escreveu, sob a inspiração do Espírito Santo, o livro de Gênesis e o livro de Jó. Portanto, sendo aí um dos primeiros livros a ser escrito da Bíblia, né? Jó era um homem bem sucedido, você conhece a história, ele tinha muitos recursos, era muito respeitado pela família, pela sua família ali na terra de Uz. É impressionante a descrição que Deus faz de Jó para Satanás. Jó capítulo 1, verso 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Agora olhem a descrição que Deus faz de Jó para Satanás. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui pelo menos 4 qualificações de um homem diferente, de um homem incomum. E aqui é apresentado, primeiro, integridade. Jó era um homem puro, íntegro. Segunda característica apresentada no texto, retidão. Jó era alguém correto, alguém honesto, alguém qualificado. Tudo isso Deus fala sobre Jó. Segunda coisa, diz que ele era temente, ou seja, temor a Deus. Jó era devoto, seguia a Deus de todo o coração. A Bíblia apresenta Jó dessa forma. O que mais? E a Bíblia termina dizendo, esse verso 8, essa descrição que Deus faz de Jó, termina dizendo que ele se desviava do mal. Jó não dava espaço para o pecado. Ele, como diz a Bíblia, ele vigiava, ele orava, porque não tinha espaço para isso na vida dele. De repente, você conhece a história, seu mundo se desmorona, uma grande quantidade de catástrofes começa a acontecer na sua vida, na vida de sua família, e tudo isso parece contradizer o que Deus falou dele. Mas o que podemos aprender com Jó? Que lições espirituais podemos extrair da sua vida? Eu quero destacar algumas. Primeiro, sofremos mesmo quando somos íntegros, quando somos retos, tementes a Deus e vigilantes. Nesse mundo, todos sofrem. Não importa se você é fiel, se você é infiel. As pessoas justas nesse mundo, elas sofrem. Apesar dessa descrição de Deus, de Jó, feita por Deus, a gente fica pensando, esse daí era perfeito, esse daí não deveria sofrer. Mas a Bíblia apresenta, é a primeira lição da história de Jó, que todos nós sofremos, independente de sermos íntegros, retos, justos, fiéis a Deus ou não. Deus também, uma outra, dentro ainda dessa lição, Deus nos molda por intermédio dos sofrimentos. O sofrimento é uma forma
que de Deus trabalhe em nosso coração. Uma forma que Deus trabalha para moldar o nosso caráter, a nossa forma de ser. Foi publicada uma história de um homem chamado Joseph Bailey. E ele descreve assim no jornal: eu estava sentado ali, falando sobre algo que aconteceu em sua vida. Ele diz: eu estava sentado ali, dilacerado pela dor. Alguém chegou e falou-me sobre os desígnios de Deus, o motivo pelos quais aquilo acontecera, a tragédia que aconteceu com ele, a esperança que existiu em meio à morte. Ele acabara de perder seus 3 filhos. Falou sem parar, essa pessoa. Disse coisas que eu sabia serem verdadeiras. Não fez um movimento sequer. Queria apenas que se afastasse dali. Finalmente foi embora. Alguém tentou consolá-lo. Aí ele fala que outra pessoa chegou e sentou-se ao seu lado, ao meu lado, no caso ele escrevendo. Só isso. Sentou-se ao meu lado por 1 hora ou mais. Ouviu, quando tive vontade de falar alguma coisa, ele escutou. Respondeu rapidamente as minhas perguntas, orou e partiu. Fiquei comovido, disse ele. Senti-me confortado. Detestei vê-lo, ele se afastando de mim. Na primeira situação ele ficou chateado, queria que a pessoa fosse embora, porque a pessoa só falou. Aí ele termina dizendo assim: meu nome é Joseph Bailey. Naquele dia eu sepultei meus 3 filhos. Ele falando aqui sobre como que essa tragédia, de alguma forma, Deus trabalhou no coração dele, né, de forma muito especial. No livro Desejado de Todas as Nações, eu cito muito esse livro aqui. Alguém diz assim: pastor, eu vou ler esse livro. Né? Tem ali na livraria Celso, é um livro fantástico. A melhor biografia feita sobre Jesus Cristo. Diz assim: Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio. Olha, se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio, nós não escolheríamos outros caminhos para a nossa vida, senão os que Deus tem escolhido para cada um de nós. Quando vem a dor, a gente diz: Senhor, a gente não queria passar por isso, mas se nós tivéssemos a visão que Deus tem, do início ao fim, nós certamente escolheríamos os mesmos caminhos que Deus escolheu para a nossa vida. Interessante. Tente agora atentar para os bastidores do que está acontecendo ali. Satanás quer provar a todo custo que Deus é injusto, e Deus é injusto com seus filhos, aliás. Ele tenta mostrar que Deus mima alguns, como ele tentou falar isso de Jó, e a outros não. Satanás, na verdade, ele quer depreciar o caráter de Deus. Com nossas vidas, temos o privilégio de provar que Deus está certo e que Satanás está errado. E ele continua fazendo isso. Outra lição é que a prioridade dos cristãos consagrados, aqueles que fazem a vontade de Deus, não é viver, mas é a vida eterna. Ainda que morra, nós temos algo maior do que a esperança de viver, que é a vida eterna. Interessante. Enquanto Satanás afligia Jó, seu caráter estava sendo desenvolvido. E o universo estava vendo quem realmente ele era. E não é diferente. O universo, os anjos, as pessoas aí fora, estão querendo ver quem de fato, quem nós somos. Jó, ele soube escolher o seu caminho, o caminho da fidelidade. Interessante, a primeira lição que eu citei da vida de Jó, sofremos, mesmo quando somos retos e íntegros. A segunda, precisamos aprender a glorificar a Deus em meio às dificuldades da vida. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, verso 10, ele diz: alegro-me quando passo por necessidades, perseguições, insultos, quando sou perseguido por causa de Cristo, diz ele, porque quando eu estou fraco, aí sim que sou forte. Está em 2 Coríntios 12, verso 10. Precisamos aprender a glorificar a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Jó, no capítulo 1, verso 21, é interessante, ele diz: nasci nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome
do Senhor. É uma saudação Baruch Hashem, né? Bendito o nome. Que quando as pessoas querem dizer assim, olha, não importa como está, louvado seja o nome de Deus. É a expressão Baruch Hashem. E Jó diz isso, olha, eu vim sem nada, vou voltar sem nada, então louvado seja o nome de Deus. Aliás, Jó reconhece que durante muitos anos, ele desfrutou das bênçãos de Deus. Eu tenho um amigo lá em Belém, que ele é uma pessoa de muito poder aquisitivo, e ele trabalha com balsas, né? E eu falei, no dia que construírem uma ponte aí, né? No dia que construírem uma ponte, não precisar mais das balsas. Ele disse uma coisa interessante para mim, pastor, Deus já me abençoou tanto, que ainda se Deus tirasse essa oportunidade que eu tenho de ganho, eu continuaria feliz pelos anos que Deus já me concedeu de bênçãos através desse trabalho. É mais ou menos o que Jó fez. Jó reconheceu. Afinal de contas, se perdemos todos os bens materiais, nós ainda temos a vida, a saúde e tempo para recomeçarmos tudo de novo. Então, também não há motivo para desesperar nesse sentido. Uma terceira lição, é preciso ser fiel, mesmo quando as provações tocam a nossa carne. Quando ainda estão tocando os bens materiais, quando estão tocando ainda nossos patrimônios, nosso dinheiro, aquilo que nós temos, talvez alguns ainda resistam, mas é preciso ser fiel mesmo quando tocam a nossa carne. Veja o que diz Jó capítulo 2, verso 5. Satanás diz para Deus, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele diz assim, olha, tudo bem, você mexeu nas coisas, não deu certo. Agora mexe na carne dele, na saúde dele, mexe no corpo dele, para ver se ele não vai blasfemar. No verso 7 diz, então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Essas chagas, alguns acreditam que sejam as mesas que acometeu o rei Ezequias, as mesas que aparecem em Êxodo capítulo 9, verso 9, Levítico e 2 Reis. Ou seja, seria uma espécie de câncer, uma espécie de lepra, algo que consumia a carne. A verdade é que uma das maneiras que o inimigo tenta atingir nossa carne é tocando em cada nós por meio das doenças, por meio do sofrimento, ou até machucando pessoas que nós amamos. Ele tenta também, há outras formas também de agressão, também verbais, físicas. Às vezes, o próprio Satanás, ele não tem esse poder de atingir, mas ele usa pessoas para fazer isso, para falar palavras que não deveriam ser ditas, gestos que jamais deveriam ser praticados. Usam situações. Satanás tem seus obreiros, além de seus anjos maus, que estão aí trabalhando a seu favor. Os tumores malignos, como falei, talvez sejam a lepra ou semelhante ao câncer. Satanás diz no livro Ciência do Bom Viver, que Satanás tenta nublar o nosso espírito com sofrimento na carne. Mas há uma recomendação, mesmo quando sofremos doenças, sofrimentos relativos ao nosso corpo, e seja o que for, devemos descansar nos braços de Jesus. Eu sempre uso como exemplo de pessoa que eu visito, assim, que vive essa situação, a Silvinha. Porque ela resolveu descansar nos braços de Jesus de uma forma que você chega lá e você sai dali mais feliz do que quando entrou, quando você conversa com ela. É incrível. E outro detalhe interessante dentro desse contexto, na época de Jó, a falta de saúde, especialmente quando é um transtorno grave, como a lepra, como essas chagas, era considerado como um flagelo de Deus, a outra agravante, um castigo pelo pecado. Então não era simplesmente uma doença, ainda tinha esse peso a ser carregado na mente, né? E esses conceitos eram difundidos muito na época de Jó. Em nossa época, alguns conceitos também nos levam a ficar confundidos, ou contra o próprio Deus. Alguns ficam tristes por não ter o que os outros têm, e acham que Deus deveria dar a todos o que alguns têm mais do que os outros, como se Deus tivesse obrigação
de nos dar nesse mundo tudo aquilo que nós queremos. E alguns vivem tristes por não serem alcançados por a falsa teologia da prosperidade. Vivem tristes, desanimados, para baixo. Enquanto o Evangelho oferece uma cruz, um caminho de sujeição, de abnegação, deixar tudo para trás, as pessoas estão oferecendo aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Se prostra diante de mim que eu te darei tudo. É o contrário. Essa é uma teologia que não tem aprovação bíblica. Há ainda uma quarta lição dessa história. É preciso ser firme, mesmo quando a nossa família é a maior oposição. Veja o que diz Jó capítulo 2, verso 9. Então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Lembra que no início Deus falou que ele era íntegro? Aí a mulher diz assim: ainda conservas a tua integridade? E ele termina: amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre. É preciso ser firme quando nossa família é a maior oposição. Pastor, você não sabe como que é lá em casa. Talvez eu não saiba, mas Jesus sabe. No livro Desejado de Todas as Nações, repito esse livro, melhor biografia já escrita sobre Jesus, fala algo interessante sobre isso. Diz assim: foi em seu lar, na página 326, foi em seu lar que Jesus experimentou a mais penosa inimizade. Olha, na sua casa. Os maus entendidos no lar o fazia ter paz e alívio na casa de amigos. Por isso que ele buscava tanto a casa de Lázaro, Marta e Maria. Todos os que têm de suportar injustos conceitos e desconfianças, ou seja, provas, mesmo no próprio seio da família, diz ela, podem encontrar conforto no pensamento de Jesus ter sofrido o mesmo, ou seja, provações dentro do seu lar. Jesus é o nosso exemplo. A mulher de Jó, diante do infortúnio da perda dos 10 filhos e tudo que possuía, vendo agora o esposo em estado de decomposição, ainda que vivo, sugeriu que Jó amaldiçoasse a Deus e por fim morresse. Jesus certa vez disse, e é importante se lembrar disso, que a sua família, a família de Jesus, quem que era? Os que fazem a vontade de Deus. Se você quer ser família de Jesus, não basta ser só batizado, não basta só estar na igreja, você precisa fazer a vontade do Pai. Há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não estão fazendo a vontade do Pai. Ou querem fazer só a parte que lhe convém. Mas lembre-se, o Evangelho ele envolve muitas coisas. Muitas coisas. Fidelidade a Deus em muitas áreas da vida. Jesus disse que muitos de nossos familiares nos entregariam. Seriam os inimigos da verdade. Aliás, ele veio veio dividir as famílias, Jesus diz. Naquele conceito, ele diz, olha, eu vim trazer, não foi espada. Eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho, sogra contra genro, genro contra sogra e por aí vai. Então o Evangelho muitas vezes divide. Eu sempre digo que o combinado não sai caro, já foi avisado. De modo que é preciso ser firme, até mesmo quando a nossa família é a nossa maior oposição. Quinta lição, é preciso ser firme quando os amigos nos condenam e desconfiam da nossa integridade. É preciso ser firme também quando os amigos passam a ser uma oposição. E aqui muitos cedem. Às vezes são firmes em casa com a família, mas já é provado e comprovado o efeito que a pressão de grupo traz sobre as pessoas. De modo muito especial, principalmente dos jovens. E é preciso ser firme até quando os amigos nos condenam e desconfiam da nossa integridade. Todos os amigos de Jó, a princípio, queriam demonstrar empatia. Vocês lembram? Eles chegaram, ficaram ali quietos, calados. Queriam demonstrar amizade. Mas diante dos graves problemas que eles se depararam, impotentes para mudar a situação, eles agora também mudaram o seu discurso. Do silêncio para um discurso de acusação. Por exemplo, ele faz o mais velho dos amigos, agiu com moralismo. Já viu amigos moralistas? Foi simplista. Alegou que Deus estava castigando Jó por causa de seus pecados. E acusou ainda Jó de subestimar Deus
e o advertiu de que ele pagaria caro pelos seus pecados. Que amigo, não? Você tá brincando com Deus, você vai pagar por tudo que você está fazendo. Começou a acusar Jó. Segundo amigo, chamado Bildade, em suas palavras enfatiza a justiça de Deus e procura convencer a Jó de reconhecer a sua culpa. Lembre-se que as doenças estavam muito ligadas na mente do povo à condenação. Você fez alguma coisa, você está em pecado. E esse amigo diz assim, olha, eu acho bom você se confessar. Eu acho bom você conversar com Deus, pôr as coisas no lugar certo, porque, olha, de outra forma está ruim. Inclusive, Bildade se aborrece com a declaração que Jó dá que ele era inocente. E ainda adverte do perigo de questionar Deus, que Jó diz assim, peraí, mas eu não fiz nada. E ele fica irritado, ele diz, só tome cuidado, você está questionando Deus, é Deus que está te castigando. O terceiro amigo, Zofar, argumentou fortemente com Jó, de que a sua alegação de inocência, que ora suscitou a raiva de Bildade, não era verdadeira. Ele diz, você está mentindo. Zofar é aquele amigo que não tem compaixão nenhuma. Ele é um dos principais responsáveis por tentar convencer a Jó de que Deus era a fonte dos problemas pelos quais ele passava. Sabe aqueles amigos que têm uma visão totalmente distorcida de Deus? Isso daí, ó, é Deus, viu? Escreveu, não leu, o pau comeu. Deus que está, olha, pesando sua mão sobre você. Uma visão às vezes distorcida. Zofar compartilhava com Elifaz e Bildade a ideia de que a vida bem-sucedida é a manifestação da justiça divina e os problemas evidenciavam os pecados. Vejam se não é a mesma ideia que existe hoje no mundo cristão. Eles, apesar de serem amigos de Jó, eles têm uma visão totalmente deturpada de Deus e sobre a realidade do sofrimento humano. Eles apresentam aqui como se todos que têm uma vida bem-sucedida são abençoados por Deus. E todos que, ora, passam por sofrimentos, na verdade, estão em pecados. Seria isso verdade? Se fosse assim, queridos, o que seria de Jesus? A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, se referindo à ausência de recursos que Jesus tinha, de recursos de bens materiais. Estaria Jesus em pecado, quando a Bíblia diz que ele é o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro, sabe, aquele Cordeiro que era no santuário, que não tinha uma mancha, um defeito, Jesus representando o sacrifício perfeito, sem pecado. Difícil imaginar isso. Seria de grande valia reavaliarmos quem são os nossos amigos. Quem são os nossos amigos? O irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será um irmão. O próprio Jesus disse, já não vos chamo amigos, mas irmãos. E a Bíblia diz, há amigos que são mais chegados que um irmão. No final de tudo, Deus se refere aos amigos de Jó como loucos. Que bom, né? Deus reprova eles, diz assim, eles estão loucos em suas declarações. E pediu a Jó que orasse por eles. Há um detalhe, né? No fato de reavaliarmos nossas amizades, a forma como nós temos cercado de alguns amigos, o desejo de se afastar dele, não esqueça, você pode até se afastar, mas não deixe de orar por eles. Há uma história interessante de um homem, general, foi presidente dos Estados Unidos. Um homem se envolveu num escândalo chamado Kukley. Se envolveu num escândalo no Senado e o general procurou de todas as maneiras possíveis procurar defender esse homem. E outro homem argumentou com ele dizendo, general, por que o senhor quer ser amigo desse indivíduo? Acha que ele agiu corretamente? Ele disse, não. Então, por que está do seu lado agora? E a resposta do general foi a seguinte, qual é a ocasião de mostrar-se amigável, a não ser quando o amigo cometeu um erro? Não se deve abandonar um amigo quando ele comete alguma falta. Olha que interessante, a visão dos amigos de Jó era uma visão de condenação. Oremos pelos nossos amigos, que muitas vezes têm um pensamento diferente do nosso.
principalmente em relação a Deus e em relação à nossa fé. Sexto e penúltima lição dessa história. É preciso crer que só Deus tem a resposta. Aqui eu não vou me deter porque durante uma série inteira eu falei sobre isso aqui, o Deus toda graça. Eu mostrei que Deus responde de formas diferentes. Diz assim: a razão humana desajudada nada pode explicar das profundas coisas de Deus, nem compreender as lições espirituais postas por Deus no mundo material. Não há como entender algumas coisas que acontecem nesse mundo e a forma como Deus age. Aliás, Isaías 55, verso 8 e 9, diz que assim como os céus estão distantes da terra, assim as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas ações estão distantes dos seus. Então, como entender a mente divina, né? Não tem como, né? De modo que nós não conseguimos entender, mas precisamos aceitar. Então, é preciso crer que só Deus tem as respostas. Deus apresentou e falou a Jó. E que maravilha que Deus também pode se apresentar e responder a cada um de nós. Em Jó capítulo 42, no verso 5, Deus fala com Jó. E Jó fala com Deus. E Jó diz assim, olha, inclusive no meio da prova, olha o momento especial que Jó veio conhecer de fato a Deus. Ele diz, 42, verso 5, diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi quando? Foi quando tudo estava bom? Ou foi no momento da prova? No momento da prova. Isso é uma forma especial que Deus tem de lidar sobre cada um de nós, com cada um de nós. Para crer que só Ele tem a resposta, Deus fez 70 perguntas. Eu falei já para vocês. Em 35 capítulos, Deus faz 70 perguntas a Jó, das quais Jó não tinha uma resposta. Algumas delas: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Farias tu vã a minha justiça? E ele começa a fazer perguntas, inclusive sobre a natureza. Jó não tinha nem controle sobre a natureza, mas eu tinha todo o controle. É interessante que Deus cita nesse contexto ali, Jó 40, 15, até o capítulo 41, verso 34, cita ali dois animais que dá-se o nome aqui de Leviatã, Behemoth e o Leviatã. Acredita-se ser o hipopótamo e o crocodilo, né? E ele pergunta, né? E aí, foi você que fez esse animal? Você tem controle sobre ele? Deus tem um controle até mesmo sobre aquilo que era incontrolável aos olhos dos seres humanos da época, no caso o hipopótamo e o Leviatã. Se Jó não poderia resistir a um ser criado pelo Senhor, como poderia se opor a Deus? Sabe, Deus diz a todas as suas criaturas, comentário bíblico adventista falando sobre isso, ele diz, você chegará até este ponto e daqui não passará. Nós temos um limite. É possível que a gente tenha controle sobre algumas coisas, mas só Deus tem controle de tudo. Só o Senhor é capaz de controlar o Leviatã, o Behemoth. Ele também é poderoso e só Ele pode controlar as questões da nossa vida e conter as forças do mal que muitas vezes nos afligem. Gosto dessa frase de uma mulher chamada Alice Marquardt. Ela diz: eu não consigo entender, mas continuo confiando em meu bom pastor, porque sei que ele não me conduzirá a nenhum caminho que ele não queira que eu percorra. Olha que interessante, né? Confiar na direção divina. Há uma sétima lição e última que eu quero tirar dessa história. É preciso perseverar na fé, alimentando a esperança de que a recompensa virá no final. A fé nos leva a isso. Que alegria sabermos que Jó teve um final feliz. Na verdade, em parte, ainda terá um final mais feliz ainda, né? Porque a Bíblia diz que tudo ele recebeu em dobro, mas seus filhos não. E cremos que até isso um dia ele vai receber em dobro. Porque na volta de Jesus, seus filhos serão ressuscitados. Então, um final lindo da história de Jó. Mas o que dizer de Satanás?
Satanás vem aprontando aí durante anos, não é? Deus vai destruí-lo. E juntamente com Satanás, todas as pessoas são coniventes com ele. Não se engane. A partir do momento que a gente toma a decisão de fazer algo diferente dos planos de Deus, você é infiel a Deus, você está seguindo os planos de Satanás. E juntamente com Satanás serão condenados eternamente todos aqueles que seguem ou são coniventes com a sua obra. Satanás é ladrão. Ele quer que nós roubemos aquilo que é de Deus. Me refiro especificamente ao dízimo e à oferta. Ele é ladrão. Satanás, é interessante que Satanás ele aproveita o tempo de uma forma interessante. A Bíblia diz que ele sabe que tem pouco tempo, ele está louco, como um leão. Deveríamos aproveitar também o nosso tempo. Ele quer que nós percamos o nosso tempo. Inclusive no que diz respeito ao ciclo semanal de fidelidade a Deus. Temos 6 dias para trabalhar. E a Bíblia nos recomenda que no 7º dia deveríamos o quê? Descansar. E tantos outros. Destaca que a fidelidade a Deus nos dias, nas ofertas, ao sábado, a fidelidade às pessoas, ao cônjuge, tantas outras coisas. Não se engane, os infiéis são coniventes com o plano de Satanás. Deus permite, no livro Grande Conflito, outro livro espetacular, na página 45 diz assim: Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele, a fim de que, quando encherem a medida da sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver justiça e a misericórdia divinas. Há pessoas que são infiéis a Deus e têm sido abençoadas por Deus. E diz aqui o texto do Grande Conflito, que essas pessoas, Deus permite que elas prosperem, que usufruam de tudo isso aqui na terra, para que no dia que se encher a medida da sua iniquidade, todos possam, até mesmo no momento que serão destruídos, ver que Deus foi justo e misericordioso para com cada um deles. Todos irão se prostrar diante de Deus, irão dizer assim: Deus, Ele é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso, só não se salvou quem não quis. Lembre-se, você tem um advogado no céu, está nas alturas, e Ele advoga pela nossa casa. 1 João capítulo 2, verso 1 diz, né? Filhinhos, não pequeis, mas todavia pecares, temos um advogado, e Ele apresenta sendo Jesus. Mas Jó, no capítulo 16, no verso 19, ele fala essa mesma ideia. No capítulo 16, do verso 19, ele diz: já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas, quem advoga a minha causa. Olha que lindo, né? Diante dessa tribulação, diante dessa dificuldade, Jó tinha essa convicção de que é preciso crer, é preciso entender, né? É preciso perseverar, que na fé e alimentar a esperança, não somente perseverar na fé, mas perseverar, ou alimentar a esperança de que a recompensa ela vem no final. Tem aquela frase que no final tudo dará certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegamos no final. Ou seja, e o final virá com a volta de Jesus. Lembre-se, temos alguém que nos advoga no céu. A fé deve elevar-se acima do sofrimento. Jó, capítulo 17, mostra isso. Jó 19, verso 25. Jó pensou que morreria e entendeu que nesta vida podemos até não encontrar o alívio para o sofrimento que estamos enfrentando, mas ele acreditava que Cristo virá para endireitar todas as coisas. E em Jó capítulo 19, no verso 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre toda a terra. Olha que interessante. Eu sei que Deus está vivo. Deus não está morto. Eu posso estar cheio de chagas, feridas, eu posso estar doente, eu posso ter perdido todos os meus bens, eu posso ter perdido todos os meus familiares pela morte. Deus continua vivo. E por fim, Ele vai se levantar. Amém? Deus se alegra quando seus filhos anseiam por compreensão. Aliás,
Ele é paciente, quer que entendamos o que nós precisamos entender aqui na terra. O meu relacionamento com Deus deve estar acima de todas as circunstâncias que esse mundo possa oferecer. De modo, amigos, que Deus espera que permitamos que Ele nos coloque em nosso devido lugar. Sabe, quando vocês vão lembrar que na série O Deus Toda Graça, eu falei assim, que depois de Deus falar, aliás, antes de Deus falar, Ele se apresenta para Jó e diz assim, cinge teus lombos, te prepara, que agora eu vou te colocar no teu lugar. E é mais ou menos isso, Deus anseia que nós estejamos no lugar, sabe, de que nós devemos estar. O servo não pode ser mais do que o seu Senhor. Precisamos, como servos, estar à disposição do nosso Senhor. Mesmo que hoje tudo esteja dando errado, no final de tudo, para os justos, tudo dará certo. É quando aprendemos, é semelhante quando aprendemos a andar de bicicleta. O segredo é olhar para frente. Quem precisa ainda aprender a andar de bicicleta, né? A irmã Rosa outro dia falou, preciso andar, aprender. Olhe para frente, não pode olhar para a roda. Se olhar para o pneu, certamente você vai cair. No preparo para morar com Jesus, devemos olhar para frente, para o alto. Desviar o olhar para baixo, olhar para trás, olhar para o lado, olhar para as pessoas. Significará queda, acidente e até morte. Aqueles que são fiéis a Deus diante das provas, têm sempre diante de si, pelo menos duas expectativas. Eu termino falando sobre essas duas expectativas. A primeira, a expectativa de ver o Redentor. Precisamos ter essa expectativa em nosso coração. Precisamos ter esse anseio em nosso coração. O anseio de ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Precisamos ter essa expectativa de ver o Redentor. Já disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que por fim Ele vai se levantar e eu vou ver com os meus próprios olhos. Eu sei que o tempo vai passando e a gente vai se acostumando nesse mundo. Já são quase 34 anos que eu espero ver Jesus voltar. Sabe, eu queria que Jesus voltasse hoje. Eu anseio por isso. A coisa que eu mais quero é que Jesus volte. De verdade. Às vezes a gente faz planos, eu vejo alguns colegas falando de planos assim, por tão longo prazo. Eu sei que é importante fazer. Mas eu não me imagino, sabe, aposentado como pastor. Eu sonho com a volta de Jesus. Eu sonho com um dia em que verei Jesus e todos aqueles que ora dormem o sono da morte. Há uma segunda expectativa que os fiéis têm diante das provas. Jó 42, verso 12, diz o seguinte: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter, aí tudo em dobro, como eu falei, né? Deus abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro. Talvez o nosso primeiro estado não esteja nada bem aqui na terra, mas diante das provas, os fiéis têm a expectativa de uma bênção maior. Uma bênção que está muito além da vida que nós temos aqui. Escreveu Patrick Henry sobre o seu testamento. Olha o que ele escreveu. Já transferi todos os meus bens para a minha família. Existe, porém, uma coisa mais que eu gostaria de oferecer aos meus filhos: a fé cristã. Com ela poderiam ser ricos, mesmo que eu não lhes tivesse dado nenhum centavo. Agora, sem a fé cristã, eles seriam pobres, mesmo que eu lhes tivesse dado o mundo inteiro. Olha que visão do que é a fé cristã. É pela fé em Cristo, amigos, que a cada dia nossas expectativas são alimentadas. Ver o Redentor e usufruir de suas ricas bênçãos, estar muito além de ganhar o mundo inteiro, esse mundo inteiro. É por isso que Jesus diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Vou repetir. Ver o Redentor, ver Jesus voltar, estar preparado, usufruir as ricas bênçãos que estão preparadas para cada um de nós.
está além de qualquer ganho que esse mundo possa oferecer. Queridos, a busca continua. Deus está buscando seus filhos fiéis. Será que Ele vai te encontrar? Será que você vai ser esse que vai ser alcançado nessa busca de Deus pelos seus fiéis? Quantos gostariam de ser alcançados por Jesus nessa manhã e quer ser encontrado como um fiel e deseja ter atitudes de pessoas fiéis, sendo fiel a Deus naquilo que tudo que Ele pede? Quantos gostariam de se unir comigo nesse propósito? Eu quero orar por isso. Nosso Pai querido, louvado, Senhor, seja o Teu nome pelas belíssimas histórias, Senhor, que encontramos, Senhor, na Tua palavra. É maravilhoso saber, Senhor, que muitos dos personagens bíblicos, de modo muito especial Jó, em meio a tanta prova, em meio a tanta dificuldade, foi capaz de ter uma expectativa diferente dos que as pessoas geralmente têm ao passar por provas desse mundo. Nós queremos, Senhor, ser como Jó, ter expectativa de ver um Redentor, a expectativa, Senhor, de que o Senhor tem muito mais e melhor do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. Ajuda-nos, Senhor, a continuar crescendo enquanto vivermos nesse mundo, prosperando nas mais diversas áreas da vida, mas nunca esqueçamos, nunca venhamos a esquecer que o mais importante, o melhor, ainda está por vir. Permita-nos andar, Senhor, com os pés nessa terra, mas com os olhos no céu. Que nessa busca que o Senhor tem de procurar os fiéis, a busca pelos fiéis, nós sejamos encontrados, nós sejamos alcançados para a honra e glória do Teu santo nome. Esse, Deus, é o nosso desejo. Por isso eu entrego a nossa decisão. Abençoa cada um dos que aqui estão, ou que nos acompanham pela internet. Nós entregamos nossas vidas e a nossa decisão em Tuas mãos. E fazemos isso, inspirado no Teu Santo Espírito, confiantes na Tua graça e no nome santo do Senhor Jesus. Amém.